Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Segundo domingo do nosso congresso, consagrados. Segundo sábado, falei domingo, né? Estou emocionado. Irmãos, tema do nosso congresso, Romanos, capítulo 12, versículo 1, consagrados. Tem um texto que eu acho muito interessante, em Lucas, capítulo 9, 23, quando Jesus diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e segue-me. Consagrado é uma coisa que, quem conseguiu, pelo menos depois da pregação de semana passada, se sentir um pouco mais consagrado? Porque a palavra consagrado não tem nada a ver com santo, mas com santidade. É negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? É fazer menos a minha vontade e mais a vontade de Deus. É fazer menos aquilo que eu quero e mais aquilo que Jesus quer. Isso é santidade. É fazer aquilo que a minha carne menos quer. Quando eu tenho vontade de mentir, eu vou escolher não mentir. Quando eu tenho vontade de me irar, eu vou escolher não me irar. Quando eu sentir vontade de brigar, eu vou escolher não brigar. E aos poucos, nessas atitudes de santidade prática, eu vou negando um pouco as minhas vontades, e vou segurando a minha cruz. Porque quem quer viver negando aquilo que gosta a vida inteira? Ninguém quer viver assim. Eu quero fazer aquilo que me agrada, eu quero me dar bem. Quem quer, diante de uma oportunidade de se dar bem, escolher se dar mal, porque o certo tem que fazer a coisa correta? Uma mentirinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A nossa ideia com esse congresso não é atrair pessoas para a igreja, para a gente tirar fotos legais e colocar nas redes sociais. A gente não se interessa por isso, irmão. Não é o nosso desejo. Nunca foi. Não é aparecer, mas desaparecer um pouco mais. A ideia de nos reunirmos com um tema desse tão forte é fazer com que a gente desapareça um pouco mais. E que Cristo apareça um pouco mais na nossa vida. Isso não é possível se a vontade dele não for evidenciada acima das nossas. A gente aprendeu semana passada aqui com a palavra do nosso irmão Ricardo. Palavra muito boa. Hoje a gente vai aprender novamente um pouco mais. É um passo a mais que a gente vai dando nesse processo de santidade. A minha oração, o meu desejo e o meu convite de toda a igreja que está aqui, de toda essa juventude que se envolveu na construção desse ambiente, na preparação, nas escolhas dos pregadores, que foi afinado, o pastor aprovou, foi analisado, não foi escolhido a dedo, meu irmão. Não foi chegado assim, jogado para o ar e pegado qualquer um que está livre e trazido para cá, não foi. O texto foi pensado, foi orado, foi analisado. Qual a necessidade para a nossa geração? Poderia ter sido qualquer tema. Vitória, 7 passos para você ficar mais bonito, 5 passos para você ganhar mais dinheiro, 5 passos para se dar bem com seu marido. Não, com a sua esposa, não é isso. O tema foi escolhido a dedo, foi analisado, foi pensado, foi orado, foi pontual para a nossa geração. Precisamos se consagrar mais. E para isso a gente precisa aprender por meio das Escrituras. Cristo nos ensina isso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Para que você desapareça um pouco mais e Cristo seja um pouco mais evidenciado. Na minha vida, na sua vida, na vida da igreja e na comunidade. A minha oração é que você se sinta bem essa noite. Mas tão bem, tão confortável com tudo isso que foi criado, com as luzes, com nossos irmãos aqui tocando. Bonitinho, que benção. Tudo aqui, não se preparou, ensaiaram, estamos aqui a tarde inteira, irmão. Que hora que eu falei com... Foi de tarde, a hora que eu falei com... Perto de meio-dia, já estava aqui, já ensaiando. Para que você se sinta bem, confortável, queira voltar, mas que saia daqui confrontado, desconfortável consigo mesmo. Amém? Promete não ficar bravo. Se você chegar no final do culto, você sair mais triste consigo mesmo?
A minha oração é que você se sinta confortável com o ambiente e queira voltar, mas que você se sinta desconfortável consigo mesmo, a ponto de você negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo, o Senhor da tua vida, aquele que morreu pelos teus pecados, aquele que te salvou, que te resgatou de uma vida de pecado, do império das trevas, e te colocou, te transportou, te trasladou para o reino das luzes. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos. Vamos orar? Chamar o nosso pastor para orar pela gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez nos confrontarmos com a Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, vive e eficaz para mudar pensamentos e atitudes. Vive e eficaz para nos transformarmos mais parecido com Seu Filho amado. Porque esse é todo o objetivo desta longa trajetória que estamos vivendo, desse grande plano de Deus, nos resgatar de nós mesmos para nos tornarmos parecidos com Seu Filho. Pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre este lugar, sobre as vidas que vieram aqui esta noite, sobre as famílias representadas, Senhor, e todas as mentes que serão confrontadas, mas eu tenho certeza que elas vão ser confrontadas, mas elas vão ser transformadas pelo Teu Espírito Santo que vive na Tua Palavra. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, conduza-nos, Senhor, em adoração, conduza-nos, Senhor, em espírito e em verdade, para vivermos, Senhor, o que o Senhor tem preparado esta noite para nós. Nós sabemos que tudo que o Senhor prepara para nós é bom, agradável e perfeito como a Tua Palavra. E nós cremos que nós vamos viver isso para as nossas vidas. E nós cremos que é isso que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, como sacrifícios vivos, para sermos renovados, conforme a Sua boa, agradável e perfeita vontade. Vamos adorar ao Senhor. O Espírito de Deus está neste lugar. Quantos creem? Vocês podem levantar as suas mãos nos céus. Levante suas mãos lá em cima. Nós vamos dar um brado de júbilo para o Senhor nessa noite. Vamos, dê as boas-vindas para Ele. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Eu já fechei a porta, pode subir. Cante-se pra Ele. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Diga: meu coração aberto já está. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante suas mãos e cante isso pra Ele. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero vem nesse
Sempre Ele me deixa, Pai. Eu desejo isso. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Me deixa vamos melhorar isso pra Ele. Eu não quero. Desejamos isso, Jesus. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar, 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 morar. Eu não quero. Esse é o nosso desejo. Sair daqui, eu não quero. Me deixa morar. Eu só quero. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Quero sair daqui. Eu não quero. Eu não quero me deixa Estou pegando fogo, a chama dos teus olhos me queimou, e a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou te amando mais. Cante pra Ele, a canção não mudou. A canção não mudou. Eu guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou. Guardei o meu coração pra te encontrar. O teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Oh, ainda. O teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de
Estou queimando de amor. Somente os incendiados cansam ele. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Só você canta isso mesmo. Quita, humilhante amo. Estarei apaixonados por ti. Quita, eu ainda estarei, Senhor. Ainda estarei, ainda estarei. Quita, humilhante amo. Estarei mas que isso que estamos aqui proferindo a Ti, Senhor, venha ser a nossa vida lá fora, Jesus, declarando o Teu amor, que as pessoas possam olhar para nós e ver o quanto nós temos de Ti em nós, Senhor, e ver o quanto nós carregamos a Tua presença em nós, Jesus. A minha canção é eu te amo, nós te amamos, te amo. Você pode aplaudir a Jesus aí? Aleluia. Agora eu quero cumprimentar você, ainda não cumprimentei você. Uma boa noite a todos. Amém, que a paz esteja no teu coração. Eu quero convidar você a olhar para esse jovem, para esse irmão, para essa irmã que está do teu lado. Quem sabe você não olhou também para trás ainda, de repente já chegou alguém que você não viu. E fale para essa bênção que está aí do teu lado, atrás de você. Fala, bom encontrar você neste lugar. Fale isso. Agora nós vamos cantar uma canção um pouco mais para frente, um pouco mais animada. Tem pessoas que pensam que o povo de Deus é um povo carrancudo. Não é não, irmão. O povo de Deus
mesmo diante das lutas, das circunstâncias dessa vida, nós precisamos nos mostrar alegres, porque nós precisamos entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Nós carregamos a marca de Cristo, a marca da promessa. Amém? Nós vamos declarar que o teu amor não falha, Senhor. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Aleluia! Você pode vir com suas palmas aí? Vamos lá? Cante comigo aí. Nada vai me separar. Diz aí. Nada vai me separar. Mesmo se eu não falar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama. Liga aí pra ele, vai lá. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Diga, tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Cante pra ele. Fazes que tudo cooperes para o meu bem. Vamos. Tu fazes que tudo cooperes para o meu bem. Intensifica a sua força nesse momento. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Se o mar se endurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Teu amor não falha. Lá, 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 lá. Teu amor não falha. Teu amor não falha.
está sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Agora o Daniel vai louvar o Senhor numa canção. E essa canção, ela tem um refrão bem interessante e marcante ao mesmo tempo. Nós não somos daqui. Estamos passando por aqui. Uma passagem. Um dia nós vamos voltar para casa como um povo escolhido por Deus, uma geração eleita. És adorado entre nós.
Messias aguardado, ele vem me buscar. Quero ouvir o som só da igreja declarando. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Somente liga, Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Você pode aplaudir ao rei. Aleluias. Vamos encerrar esse momento de louvor, dizendo para ele: eu não vejo a hora de te encontrar. O louvor é apenas um preparo para nós ouvirmos a mensagem, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes nós costumamos ouvir algumas expressões, as pessoas falam: hoje a palavra foi para aquele irmão lá. Aí no outro dia, eu acho que hoje é para mim essa mensagem. Não, a mensagem foi para aquela irmã lá. A mensagem é para todos nós. Seja uma mensagem exortativa, seja uma mensagem profética, ou seja uma mensagem onde você vai ser acariciado pelo Pai. Em todas elas, a mensagem é para cada um de nós. Amém? Tudo está pronto. Aleluia, Jesus. Cante pra ele. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem, ele vem. Já é quase hora. Ainda estou queimando. Olho protegido. Ele vem. Diga isso. Ele vem. Ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Oh Deus, eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Você já imaginou isso? Ó?
Eu não vejo a hora de alguém gritar, o noivo olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, ele vem. É o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes? Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá saltando, diga, ele vem, ele vem. Olha, mas quem vem lá é o meu amado. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, não te deixarei. Do dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Na alegria ou na tristeza, e na saúde ou na doença, não te deixarei. Do dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei. Vamos declarar pra ele: eu te amo, Senhor. Eu te amo e vou gritar o mundo inteiro ouvir. Te amo. Eu te amo e vou gritar o mundo inteiro ouvir. Deus, Pai, declaramos isso pra ti, Senhor. Eu te amo e vou gritar o mundo inteiro ouvir. Tu és a minha canção, Senhor. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar, oh, o noivo vem. Como será lindo esse momento. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Oh, Deus, eu não vejo a hora de alguém gritar, oh, o noivo vem. O noivo vem. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nesse tempo tão oportuno, tão especial, reunidos aqui como igreja do Senhor. Aleluia. Semeia em nossos corações nessa noite, Pai, a tua palavra. Nos alimenta, Pai, em nome de Jesus.
Amém? O presbítero Rodrigo já tem cadeira cativa aqui com a gente, sabia? Todo ano ele está aqui com a gente. O presbítero Rodrigo é prova viva de quando a gente fala que gostou da mensagem e vai convidar de novo, a gente convida. Eu já preguei em muitas igrejas que disseram que o convidar de novo, nunca mais convidaram. O pastor ainda falou assim, quem gostou da mensagem? Todo mundo, amém. Quem quer ver o pastor Wagner aqui de novo? A igreja, amém. Esqueceram, ficou só no amém. Mas graças a Deus, o presbítero Rodrigo já faz parte da agenda do nosso ministério. E todo ano ele está aqui com a gente. Fica à vontade, mas não fica muito à vontade. Obrigado, querido. Pai, Senhor, meus irmãos, amém? Graças a Deus, é uma alegria. Fica só mais um pouquinho de pé, tá? A gente daqui a pouco já vai sentar. Mas eu quero agradecer mais uma vez, como o pastor Wagnaldo falou aqui, estar com os irmãos, é uma alegria. A gente fica até um pouco constrangido, né? De o pessoal convidar novamente. Mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Louvo a Deus pela vida da Tatiane. Hoje eu olhei bem a fotinho dela no Instagram para reconhecer ela quando eu viesse aqui hoje. Na outra vez eu não reconheci, né? Mas eu não estou vendo aqui também, né? Mas no final a gente vê, mas ela é uma bênção de Deus. Obrigado por sempre fazer o contato com a... Amém! Ela sempre faz o contato com a gente, né? Deus abençoe sua família, ministério, continue prosperando em tudo. E é uma alegria estar aqui com os pastores, né? Pastor Wagnaldo, pastor Eliseu, né? E todo o corpo de obreiros aqui presente. É uma alegria estar com cada um dos irmãos. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Joelso da Silva. E eu me sinto contente, meus irmãos, tá? É um privilégio, é uma alegria a gente poder compartilhar da palavra de Deus, falar daquelas coisas eternas, trazer para o nosso presente, né? Trago um abraço da minha família. Hoje a minha esposa Jéssica não pôde estar. A nossa filhinha nasceu faz 24 dias hoje, a Sofia. Então, se as luzes focarem aqui, você vê uma olheira, assim, alguma coisa, é porque ela é pequenininha ainda, ela não sabe dormir direito, né? Ela acorda bastante a gente, mas é bênção de Deus e compartilha aqui a alegria com os irmãos, como Deus é bom para com nossas vidas, né? Queridos, vamos fazer a leitura do texto bíblico. É o texto do tema que Deus colocou no coração de vocês, mas se você quiser abrir sua Bíblia, se você quiser abrir seu smartphone aí, o que você tiver em mãos. Se você tem esse costume, às vezes, de marcar, eu trouxe uma Bíblia aqui, que é a tradução NVT, eu tenho uns rabiscozinhos aqui em Romanos 12, e eu vi que o chaveirinho é a NVT ali, a versão escolhida, né, desse versículo. Mas eu quero ler com os irmãos, então, Romanos 12, o versículo 1, que diz assim, aqui Almeida, revista atualizada, né, mais comum. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos orar, queridos, para que a gente tenha o coração aberto pelo Espírito Santo, para que nós possamos ouvir e entender e receber tudo aquilo que Deus tem para nós ainda mais nessa noite. Deus Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra, eu creio, ela é viva. Pela Tua palavra é que o mundo veio à existência. Por isso que por essa mesma palavra hoje, aos nossos corações pode ser gerado vida, pode ser gerada transformação, pode ser dada direção. Nós podemos receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Por isso, ó Deus, que a nossa atenção possa estar cativa a Ti. Que não seja um mero texto filosófico, uma mera predição de alguma pessoa, mas seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Que se o Teu Espírito Santo falar a nós, Ele sabe exatamente as áreas que nós precisamos de um movimento. Nós precisamos, muitas vezes, de algumas coisas sejam arrancadas e outras sejam colocadas. Por isso, cumpra, ó Deus, o Teu propósito nessa noite e marca as nossas vidas. Nós oramos isso no nome de Jesus. Amém, queridos? Então, se assenta, então, por gentileza, você ficar confortável aí, para você que pode, né? Eu vou falar uma coisa aqui, mas não é fofoca, tá? Que fofoca é pecado. Mas eu vou contar um relato aqui para embasar aquilo que eu quero abordar aqui nessa noite. Deus me levou numa direção específica. Mas quando eu vou contando aqui, muito provavelmente você vai lembrar de alguém que é assim, ou vai cair a ficha e você vai pensar, eu sou assim. Eu conheci uma pessoa que ela tinha um sonho de ter um carro novo,
ela muito fixada nisso, em carro. Então, a realização pessoal dela era conseguir entrar numa concessionária e tirar o famoso carro 0 km dentro de lá. E ele conseguiu isso, já uma idade um pouco mais avançada, mas ele conseguiu realizar esse sonho. Ele foi lá, não quis saber de juro, não quis saber de taxa, ele só queria realizar esse sonho, concretizar, ter o carro 0 na garagem. E ele conseguiu. Ele chegou e ele relata isso com uma alegria de que ele chegou com um carro sem placa em casa. Então, ele ia chegando com esse carro e a vizinhança olhou aquele carro, carro sem placa. O pessoal falou, opa, é carro novo, não deu nem para documentar ainda, não deu nem de emplacar ainda. Ele chegou em casa feliz, mostrou para a família, e durante a semana a vizinhança vai conversando e tudo mais. Então, ele tinha um apego a esse bem que ele conseguiu adquirir. Tudo certo, meu irmão, se você tem esse sonho, não é um mal, né? Mas olha que interessante a relação que ele tinha com esse carro. O tempo foi passando, ele tinha um costume que eu ficava perplexo, porque ele todo dia conseguia lavar o carro e secar. Haja disposição e haja tempo, né? Mas todo dia ele jogava uma água para tirar a poeirinha, ia lá e passava um paninho, uma flanela para deixar, porque não pode deixar a água secar, porque senão ia ficar marcada a poeira, então ele tinha que passar o paninho para secar. Mas a relação dele era muito interessante com esse carro, porque no dia de chuva ele fazia uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas não faz, porque se você tem uma bicicleta, uma moto e você tem um carro, quando chove, com o que você vai sair de casa? Vai lá. Carro, né? Acho que é o mais natural, vamos dizer assim. Mas ele tomava uma decisão. O tempo está feio aí fora. Eu vou de moto hoje. E saía ele de moto e pegava chuva e voltava, porque ele não queria molhar o carro. E esse carro se tornou assim, quase que uma relíquia de um museu. Aquela garagem dele não era mais uma garagem, porque a entrada e saída do carro não era tão frequente, é quase que um museu de observação. Ele acordava todo dia para trabalhar, pegava sua motinho, saía e voltava, e o carro é o que animava ele. Aquele carro tinha quase que um status assim para ele que trazia, que era um carro novo, um carro caro, mas faltava para ele uma parte prática do uso do carro frequente. Para você saber o fim da história, se você é daquelas pessoas curiosas, no fim, ele acabou vendendo o carro, entrou em algumas crises financeiras, em outras razões, em outras áreas, e aí vendeu o carro com baixa quilometragem. Eu fiquei só pensando, que sortudo o camarada que comprou esse carro, que esse ia fazer um bom uso do carro. Mas por que eu estou contando essa história toda aí? Não é para a gente dormir, não é para a gente se perder. É porque muitas vezes nós temos relação com algumas coisas dessa forma. Elas se transformam em coisas que, para nós, elas carregam um significado para a gente. Elas definem, muitas vezes, aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser, aquilo que nós gostamos de fazer. Para aquela pessoa da história que eu contei, que é uma história real, o carro trazia esse status que ele tanto queria, de uma pessoa que tem um bom carro, de uma pessoa que é bem-sucedida, que tem a capacidade de comprar um bem que a maioria da população não tem. E quando nós falamos de cristianismo, quando nós falamos de evangelho, quando nós falamos do movimento evangelical em geral, muitas vezes a nossa relação é semelhante a esse camarada com o seu carro. Nós olhamos cristianismo, olhamos igreja, olhamos palavra de Deus, olhamos os hinos, as práticas, que são as práticas espirituais, a oração, jejum, leitura da Bíblia, devocional. Nós olhamos tudo isso como se fosse uma espécie de um item assim mágico, ou um item que traz algum certo bem, mas nele mesmo apenas está esse bem. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós temos uma relação que é uma relação passiva com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque se eu tenho um carro é um utilitário, queridos. A não ser que seja um Fusca daquele que você reformou e você só sai de vez em quando, aqueles encontros de carros antigos, ele está lá em algum museu exposto. É um uso dele. Mas se você tem um carro utilitário, o uso dele é te levar de um lado para o outro. Você tem que sair e chegar a algum lugar. É para isso que você tem esse bem. Mas muitas vezes, para nós, cristianismo se tornou uma roupa que a gente veste. Transformou uma figura que nós adotamos para nos definir. É tão perigoso isso, meus queridos, que nós estamos num país que muito provavelmente até 2035 a maioria vai ser evangélica, e aí nós vamos encontrar uma coisa que acontece hoje com os católicos, que você fala com a pessoa, ela vai preencher uma ficha, quando pergunta religião, ela diz, eu sou católico, mas eu sou não praticante, eu sou relaxado, eles usam essa expressão, é um termo deles mesmo, e vai se tornar comum a gente ver a pessoa, eu sou evangélico, mas eu sou evangélico
não praticante. Só que, quando a gente abre a Bíblia Sagrada, não há possibilidade de evangelho não praticado. Não existe a possibilidade de uma vida com Deus passiva. Por isso que há esse rogo, esse clamor do apóstolo Paulo já para os romanos, já no primeiro século. Esse clamor para que eles não ficassem simplesmente acomodados com mais uma figura filosófica, com mais uma identidade de pensamento. Há uma realidade que nós precisamos nos atentar. Há uma realidade que a vida cristã, ela é prática. Por isso, consagração, queridos, ela precisa ser consagrada para o serviço. Não existe consagração simplesmente para algo estático. Não existe consagração para algo estético, simplesmente para estar consagrado, estar ali no canto e ser uma coisa assim passiva, uma coisa que não reage, uma coisa que não se move, uma coisa que não interage. Isso são os deuses quando nós olhamos para o Antigo Testamento. Os deuses não falam, não veem, não tocam, não ouvem, e aqueles que adoram a eles assim se tornam iguais. Não é o que os profetas falavam? Era o que os profetas falavam. Porque quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos nos relacionando com Deus que Ele nos dá a imagem, Ele nos forma, Ele nos define. Então nós somos seres práticos, nós somos seres ativos, nós somos seres que se movem. E é por isso que nós precisamos entrar nesse caminho para entendermos o que Deus quer de nós. E a resposta, ela é simples. Deus quer que nós honremos a Ele em todo momento, por meio de uma vida transformada, conforme a sua vontade. Esse é o resumo. É o que o apóstolo Paulo vai começar a falar a partir do capítulo 12. Deus quer que a gente tenha uma vida transformada, para viver para Ele, para honrar o nome dEle em todo momento, conforme a sua vontade. Se você é leitor de Bíblia, espero que você seja, Romanos é visto como um evangelho de Paulo entre os teólogos. Então, é como se fosse uma consolidação, um resumo de toda essa visão que ele recebeu da parte de Jesus Cristo. E quando nós vamos dividindo esse livro, essa epístola, chame como você preferir, nós encontramos uma característica muito interessante, e é fácil de perceber. Você vai do capítulo 1 para o capítulo 11, você entende que são questões teológicas, são princípios, são ensinamentos, mas são formas de pensar, formas de entender. Mas a partir do capítulo 12, há uma transição nessa abordagem. A partir do capítulo 12, há uma mudança nessa forma que nós vemos a escrita do apóstolo inspirado por Deus. Ele agora começa a falar da forma prática das coisas. Porque teologia, queridos, ela não é simplesmente alguma coisa para nos deixar um pouquinho mais inteligentes. Nós vivemos alguns movimentos nos últimos anos. Deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho, só para embasar. Mas nós vivemos alguns movimentos. Um movimento que nós vivemos é da década de 80 e 90 e diante, que é esse boom evangelical. As igrejas cresceram muito, se espalharam muito, nós vimos as denominações crescendo, expandindo. Mas a partir de 2010, mais ou menos, ou um pouquinho antes, nós vimos um crescimento de uma fé que a gente chama de fé reformada. E há um muito bom apreço pela parte teológica da Bíblia. Então hoje você vai encontrar muitos jovens, que essa é uma área que foi atingida nos últimos 10, 15 anos. Esses jovens, eles se tornaram muito expertos em Bíblia. Você fala alguma coisa para eles, eles perguntam, mas como assim? Não, mas o que Calvino falou? Não, mas o que está no concílio não sei do quê? Então, é uma teologia de um conhecimento, mas esse conhecimento ele fica lá na área do conhecimento. Mas isso não entra na vida prática da pessoa. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que a teologia, ela necessariamente precisa ser praticar. Não existe simplesmente o conhecimento de Deus que não transforma a maneira que eu enxergo a vida. Porque se você entende que Deus existe, é real, você começa a declarar coisas que você não entende, talvez, muitas vezes, você está desapercebido, mas são coisas que são absurdas. Você diz assim, Deus, absurdas para a mente humana, entenda. Deus criou a terra. Deus formou o homem. Deus colocou um casal no jardim. Aí você pega uma Almeida Revista Corrigida, e aí está lá, macho e fêmea o criou. Nós estamos carregados de constatações, de palavras que são, muitas vezes, absurdas para o nosso tempo. Mas não é simplesmente um conhecimento teológico distante, acadêmico, mecânico.
Quando eu falo que há um Deus, que uma só palavra pode trazer à existência o mundo como nós conhecemos, isso precisa transformar a sua vida à prática. Você está entendendo, meu irmão? Que se Deus, com uma palavra, Ele faz com que os luminares apareçam. Será que, deixa eu só aplicar bem rapidinho aqui, será que Deus não pode, com uma palavra, trazer luz a mais densas trevas que eu e você possamos passar? Você está entendendo o negócio aqui? Mas muitas vezes nós conhecemos muito, nós entendemos muito, nós até repetimos muito, mas isso não encarna em nós, isso não entra dentro da gente. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai fazer essa transição para o capítulo 12, que nós lemos aqui, que é o tema do congresso, Deus direcionou isso, nós vemos que há um portanto, há um pois dele. Então, depois disso, tudo que ele escreveu até o capítulo 11, ele disse, então agora, eu vou responder então aquilo que vocês devem estar se perguntando. Porque a partir do momento que nós vamos conhecendo Deus, nós temos que nos perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Porque senão você fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está lá, na Judéia, as ovelhas andando pelos montes. Não, isso precisa ser transportado, aplicado na sua vida prática hoje. Que não existe conhecimento de Deus passivo, não existe conhecimento de Deus que simplesmente nos mantém no mesmo lugar que nós estamos. Quando nós ouvimos a verdade de Deus, o nosso coração ele fica inquieto, ele balança, ele estremece. É como Pedro diante de uma multidão no dia de Pentecostes, quando ele expôs o plano da salvação, o coração dele estremeu e eles falaram, e agora, o que nós faremos? Isso precisa acontecer dentro de nós. Que a partir do momento que nós conhecemos Deus, nós precisamos estar em movimento. Amém? Amém. Primeira coisa, movimento. Tá, mas que movimento é esse, Rodrigo? É um movimento que acontece não por uma decisão sua, em primeiro lugar. É um movimento que acontece em resposta. É o que Paulo está dizendo para nós. Pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, eu suplico que vocês façam o que você tem que fazer, que é entregar o corpo, mas tudo isso por causa da misericórdia de Deus. Nós precisamos ter um conhecimento intelectual a respeito de Deus. Porque senão a gente fica relativizando as coisas, queridos. A gente acha que a gente pode ser corrupto. A gente acha que a gente pode ser adúltero. A gente acha que a nossa ética sexual pode ser igual ao do mundo, aí fora, da sociedade que a gente vive. Nós precisamos ter uma compreensão intelectual, sim. Mas nós precisamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos experimentar Deus. Porque Deus que eu sirvo, e eu acredito que é o seu também, é um Deus que Ele está vivo. Que Ele fez uma palavra, eis que estarei, Ele fez uma promessa, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Você acha que Jesus mente, meu irmão? Sim ou não? Não, né? Misericórdia. Ele fala a verdade. E a promessa dele se cumpre porque Ele está em nosso meio. Ele fez essa promessa e Ele embasa isso quando Ele disse que, olha, eu vou rogar ao Pai e virá o Espírito Santo. E Ele vos ensinará todas as coisas. Você está entendendo, meus queridos, como funciona esse negócio? Nós precisamos entender a respeito de Deus, sim, mas nós precisamos ter uma experiência verdadeira com a pessoa de Jesus Cristo. Você precisa ter tido, pelo menos uma vez, a experiência de você ter percebido o seu coração sendo transformado. A gente chama isso de regenerado. Você não cria, você não entendia. Você, muitas vezes até, quando a gente nasce na igreja, é assim, eu nasci na igreja. Então a gente vai frequentando os cultos, a gente vai participando, a gente vai entendendo, a gente cita versículo, a gente conhece, a gente lê Bíblia, a gente está no culto, a gente dorme embaixo do banco quando é criança. Mas nós precisamos ter uma experiência verdadeira com Deus. Por isso que nós fazemos culto, que nós cremos que Ele está em nosso meio. Não apenas no meio fora, mas se você aceita Cristo Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo habita dentro de você.
Então é pelas misericórdias de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu tenho algum status, não é porque eu construí uma história de sucesso, mas é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Isso muda tudo, queridos. Porque a gente faz a respeito, ou melhor, a gente faz em resposta de algo que nós recebemos primeiro. Porque senão o parâmetro quem dá é quem? Nós, não é verdade? Se eu é que faço sem parâmetro anterior, eu faço da maneira que eu quero. Mas não é assim que funciona, porque existe um padrão, existe um meio. Por isso que rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. É pelas misericórdias de Deus que nós oferecemos um sacrifício. É porque existe um padrão que Deus assim determinou, é que nós fazemos algo em favor. Primeiro nós recebemos de Deus, para assim nós podemos oferecer pelas misericórdias de Deus. Ou como a NVT faz, como está no seu chaveirinho aí, se você ganhou, por aquilo que Ele fez. Por aquilo que Ele fez por você. Deus já fez alguma coisa na sua vida aí? Que se não fez, e você talvez está aqui hoje, 1ª, 2ª, 5ª, 10ª vez, Deus vai fazer. Deus vai fazer, meu irmão. Nós precisamos sair do nosso conformismo. A nossa fé não é só uma fé intelectual, é uma fé viva. Se você ainda não recebeu dessa graça de Deus, hoje é a noite oportuna de você experimentar o transbordar de Deus sobre a sua vida. Então não perca a oportunidade, em nome de Jesus. Mas para eu avançar aqui, então pelas misericórdias, a gente primeiro recebe algo para ir assim responder. Então existe um padrão de Deus. Olha no que eu estou entendendo. Está no versículo aqui. Está aqui. Então ele deu o padrão, sim. Como que é o padrão, então, Rodrigo? O padrão é o corpo. O padrão é o corpo e de uma maneira específica. Santa e agradável a Deus. Há um padrão, meus queridos. E aqui, claro, se você é leitor de Bíblia, você conhece o Antigo Testamento, você sabe que o apóstolo Paulo estava fazendo uso do imaginário, tanto da época, quanto da tradição judaica. Que era comum na época o sacrifício de animais. Hoje nós encontramos nas religiões afro, ainda presente o sacrifício de animais. Mas aqui na época era muito comum, todo tipo de religião, todo tipo de prática religiosa, ela estava alinhada a algum tipo de sacrifício animal e até mesmo humano. Que eles entendiam que essa oferta de sacrifício, ela ia gerar algo nos deuses. Mas Paulo está dizendo aqui, não, mas a gente faz algo pela misericórdia de Deus. Então, quando a gente oferece um sacrifício, a gente não faz um sacrifício terceirizado. Porque é fácil fazer sacrifício terceirizado. É fácil sacrificar com as coisas dos outros. É fácil quando não exige de nós o sacrifício. É fácil quando é fora da gente. Mas o sacrifício que Deus se agrada, o que Ele pede, é esse sacrifício de obediência, esse sacrifício que está relacionado ao nosso corpo. E aqui corpo, a gente precisa entender um pouco da palavra aqui no original. Mas não é simplesmente a carne, é a soma, é o todo da pessoa. O sacrifício que nós oferecemos a Deus não é simplesmente de uma parte, não é simplesmente de 1 hora, 2, 3, que você passa em determinado lugar. O sacrifício que você deve oferecer a Deus, se é que você já experimentou da misericórdia de Deus, é um sacrifício de corpo inteiro. Você é um sacrifício vivo. A sua vida é um sacrifício vivo, inteiro, ofertado a Deus. Meus irmãos, isso nos constrange. Que esse sacrifício vivo, inteiro que a gente oferece, então, é todos os momentos. Já parou para pensar? É quando você está sozinho, às vezes de madrugada em algum lugar. É quando você está querendo se esconder de algumas pessoas para fazer algo que você sabe que é constrangedor, que é por isso que você se esconde, que se você pudesse fazer à luz do dia, não era nada constrangedor, não era nada incorreto, mas você sabe que é errado, você sabe que isso traz vergonha, é por isso que você faz escondido e escondida. Mas se o seu corpo é um sacrifício inteiro, quando você faz o que você faz, ainda que os homens não vejam, ainda que a família não veja, ainda que a igreja não veja,
Deus vê. Meu Deus, meus irmãos. É por isso que é um clamor do apóstolo, e é um clamor do Espírito de Deus para as nossas vidas. Esse sacrifício precisa ser santo, vivo e agradável a Deus. Isso aqui é uma coisa que desde a antiguidade o povo de Israel lutou muito. Que eles achavam que era só cumprir o rito, que estava tudo certo. Era só matar um animalzinho, tudo bem, dava um prejuízo no bolso, mas eles, tá bom, já que não é para vir a ira de Deus, então vai lá, mata o que tem que matar. E várias vezes Deus fala por meio dos profetas ao povo. Eu destaquei um versículo só, Oséias 6,6. Deus fala, eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Eu quero prática. Eu quero consciência. Eu quero verdade, não simplesmente uma repetição de ritos que você gravou. O sacrifício que eu e você ofertamos a Deus é um sacrifício que ele precisa ser consagrado a Deus. Amém? É um sacrifício consagrado. Como que é esse sacrifício consagrado, então? Uma coisa que eu vou deixar num cantinho? Não. Consagrado é separado. Mas separado para quê? Separado para serviço. Separado para realizar algo. E se é um sacrifício que é consagrado a Deus, é um sacrifício a serviço de Deus. Você já enxergou a sua vida como um sacrifício vivo de serviço a Deus? Isso aqui muda a nossa lógica. E aqui eu já estou juntando os pontos já. Quando eu falei que há uma desconexão de simplesmente se dizer religioso, evangélico, membro da igreja tal. Há uma diferença disso com essa vida de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que você entende que a sua vida é um culto público a todo momento. Esse é o culto racional. Esse é o culto espiritual de verdade. Aqui Paulo ele está ampliando para nós aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana, que chegaria o dia que Deus procura, e já tinha chegado, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós fazemos parte dessa era, daqueles que adoram racionalmente, em verdade, em espírito, não simplesmente fazer porque tem que fazer, não simplesmente fazer porque está acostumado a fazer, mas porque conscientemente nós entendemos que esse é o nosso culto, é a nossa oferta agradável a Deus. Então aí começa a rever a nossa vida, que o meu trabalho e até o meu desemprego é um sacrifício vivo ofertado a Deus. Você já teve essa experiência desagradável que é estar desempregado? Acho que a maioria de nós, pelo menos na transição de um emprego para outro, foi demitido, mas pela graça de Deus logo em seguida já foi contratado em outro lugar. Mas a gente passa por essas coisas. Mas como que a gente lida com o desemprego? A gente fica desesperado, a gente entra em depressão, a gente começa a entrar em crise de pânico, ansiedade. Ou será que a gente crê que o Senhor, Ele virá nos dar o recurso necessário? Quando nós estamos empregados, aquilo que nós ganhamos, o nosso money, o nosso recurso, você sabia que a maneira que nós gastamos o nosso dinheiro faz parte do nosso culto a Deus? A maneira como nós aplicamos o nosso dinheiro faz parte do nosso culto a Deus? A maneira como você gere os seus relacionamentos amorosos. Então você é solteiro, solteira, casado, namorando, noivo, enrolado, não sei a situação. Mas a maneira que você lida com isso é um culto agradável a Deus ou não? Como será que jovens que estão os nossos... ou os mais velhos, né? Hoje em dia a cultura tem mudado bastante. Hoje eu tenho visto bastante gente de 40, 50 anos que está solteira, que está namorando. Coisa que a gente não via antigamente há 30, 40 anos atrás. Mas como está o seu namoro aí, querido? Você já olhou ele como um sacrifício para Deus? E o seu casamento? Porque, meus queridos, se nós não tivermos essa ótica, a gente vai viver como qualquer outra pessoa nessa terra.
Que a gente vai viver de acordo com as nossas vontades, com os nossos prazeres. Que o camarada, quando ele vem conversar com a gente é pastoreia uma igreja, é dirigente, e o camarada vem conversar, mas a minha mulher deixou a desejar nisso, é porque tu não conhece. Aí vem conversar com a gente, mas porque o meu marido tu não sabe como que ele é. Porque a gente quer responsabilizar, porque a gente está acostumado a lidar as coisas de acordo com os nossos sentimentos. Mas a Bíblia nos chama para uma outra forma de viver. Não é mais viver de acordo com os desejos do nosso ventre, como o próprio apóstolo Paulo diz. Mas a gente vive de acordo com a vontade de Deus. A criação de filhos é diferente se a gente vê como um sacrifício agradável a Deus. Eu acredito que nós teríamos muito menos pais e mães daquele estilo narcisista, que quer o filho debaixo das asas até 40 anos de idade. Nós teríamos muito menos se nós enxergássemos os nossos filhos como um sacrifício, uma oferta agradável a Deus. Eu falo isso que agora eu estou mais corajoso de falar essas coisas, que antigamente a gente falava de filho, aí o pessoal dizia assim, porque tu não tem filho ainda, espera para ver. Agora estou um pouco mais corajoso para falar sobre. Porque nós precisamos entender que os nossos filhos são herança do Senhor, amém? E se é uma herança, é uma coisa que eu recebi de alguém, agora está debaixo da minha posse, digamos assim. Mas é uma herança que não fui eu que produzi, não fui eu que conquistei, não fui eu que ganhei. Agora chegou a mim, através de Deus. E agora eu preciso administrar, gerenciar isso como uma oferta santa e agradável a Deus. A gente vai perder muito menos a paciência se a gente entender que é uma oferta para Deus. Você vai pensar muito menos em trair o seu cônjuge se você entender que o seu casamento é uma oferta agradável a Deus. Você está entendendo, amém? Porque nós precisamos enxergar o nosso culto racional não apenas como um espaço culto, claro, domingo, ou sábado, ou quinta, ou quarta, o dia que você se reúne. A nossa vida inteira é o nosso culto. Então, quando nós chegamos nesse lugar aqui, nós fazemos uma coisa que eu sei que muitas vezes tem pregador, que eu sei que por aqui não, né? Mas em outros lugares tem pregador que o cara chega assim, deixa tudo lá fora, deixa os problemas lá da porta, você saísse, né, olhando assim uma figura de linguagem, você ia ver um monte de entulho lá fora, que o pessoal deixou as coisas lá fora e entrou aqui para dentro. Não, meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos levar tudo a Deus. Como quando eu venho para cá, eu trago meus problemas, eu trago as minhas derrotas, mas eu também trago as minhas vitórias, as minhas conquistas, aquilo que Deus me usou para fazer, mas também aquele momento que eu tropecei e caí, porque nós temos a nossa vida, não um espaço de culto apenas, mas a nossa vida como uma oferta santa e agradável a Deus. Rodrigo, então nós não vamos fazer mais culto. Não, nada disso, muito pelo contrário. Que quando a gente se reúne neste lugar, a gente traz tudo aquilo que a gente é, e a gente coloca diante de Deus. Oh, meus queridos, por isso que é tão especial a gente estar reunido como igreja, que aqui nós colocamos nosso coração diante de Deus, e Deus, através da sua igreja, na sua multiforme sabedoria, Ele deu dons, Ele repartiu. Você chega aqui, você está um pouco contristado, você está um pouco triste, mas aquilo está meio apertado no seu peito, aquela angústia. Sabe o que é angústia? Aquilo que você não sabe definir, mas você sabe que está doendo aqui. Aí daqui a pouco alguém começa a louvar, aí ele dá um dedilhado ali no violão, faz algum acorde no teclado, aí você abre o seu coração e você derrama o seu coração na presença de Deus. E aqui você recebe instrução do céu para a sua vida. Deus tem levantado homens e mulheres que amam a palavra e têm um coração dedicado a compartilhar daquilo que eles têm ouvido da parte de Deus. Então você chega aqui confuso, você chega aqui carente, você chega aqui meio atrapalhado, mas o Espírito Santo, através da palavra, Ele vai endireitando a sua vida, vai colocando no prumo o seu coração, e você sai daqui de cabeça erguida, você sai daqui encorajado, encorajada, sabendo que a sua vida é um culto a Deus. Então não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, você é responsável por aquilo que existe
hoje. E esse é o seu culto vivo, santo e agradável a Deus. Se nós somos consagrados, essa consagração, queridos, não é como os monásticos faziam, lá enclausurados, num lugar afastado dos desejos mundanos, como eles diziam. Eu acho muito fácil a pessoa querer ser santificada, ou se dizer santa, afastada de tudo. Que ela não está no trânsito, ela não recebe ligação de gente oferecendo plano que ela nem sabe o que é aquilo. Ela não tem que lidar com um patrão intransigente, gente mal educada, não tem que lidar com um cliente sem noção. É fácil, é afastado, mas o chamado de Deus para nós, dessa vida santa, consagrada, é no dia a dia. O estilo de vida de Jesus para nós é do nosso cotidiano. Eu sei que a nossa grande tentação é querer ter os impactos na nossa vida. A gente quer a grande extravasão dos sentimentos. A gente quer sentir algo que a gente caia no chão. Mas Deus nos chamou para viver uma vida separada, mas no dia a dia. Oh, meus queridos, como é lindo. Como é lindo quando as pessoas veem uma diferença na nossa vida. Você está com alguém conversando, daqui a pouco a pessoa diz: "Você é crente?" Ou então, como eu falei que hoje em dia está muito comum, né? Então a pessoa diz assim: "Olha, essa pessoa tem uma coisa diferente", ela fica um pouquinho desconfiada de você. Ela começa a olhar, a analisar. Ué, ele não mente como os outros mentem. Olha só, ele não faz desse jeito como os outros fazem. Ele é diferente na lida das coisas. Ele é uma pessoa aplicada. Como e por quê? É porque ele não entendeu ainda que a sua vida é uma oferta de sacrifício a Deus. A nossa vida. A nossa vida. Lembro que uma vez, numa empresa que eu trabalhava, eu fui viajar para Linhares, no Espírito Santo. E estava no carro com o cara, estava fazendo translado, e conversando. E eu sou tímido, às vezes o microfone não parece, né? Mas sou pessoa fechada, tímida. Ele estava falando só o necessário, conversa vai, conversa vem, o cara é muito conversador. Sabe que a pessoa do norte, nordeste, a gente vai subindo, eles vão ficando mais carismáticos, né? E conversando, conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco ele olhou assim: "Até crente, né?" Eu disse: "Sou." Por quê? Não, eu fiquei na conversa, não falava palavrão, não falava assim nada de mulher, que daí ele passava na rua e o olho dele ia junto, né? Quase batia o carro. Né? E ele reparou assim: tem uma coisa diferente aí. E aí, no fim da conversa, para resumir, a filha dele estava indo na igreja, a filha dele cantava, pequenininha, a esposa estava indo, e no fim, em lágrimas ali, eu conversei com ele e falei: "Rapaz, acompanha tua filha na igreja. Ela vai ficar tão contente de poder ver o pai dela lá, ela louvando a Deus, cantando." Ele falou assim: não, eu vou. O próximo culto eu vou lá, vou acompanhar. Eu disse: "Isso, e o Espírito Santo vai falar no teu coração." Isso acontece, queridos, quando nós estamos com essa consciência de que a nossa vida é algo que nós entregamos a Deus, é o nosso corpo, mas não uma parte, é aquilo que nós somos por inteiro, corpo, alma e espírito, a nossa natureza encarnada, que nós estamos aqui. Nós queremos ir para o céu, nós queremos estar com Deus, nós queremos sair desse corpo. O próprio apóstolo Paulo, que escreve isso aqui, ele diz: "Olha, eu queria estar com Cristo, mas por amor à igreja que ele havia plantado, ele diz: eu ainda estou com vocês aqui, mas meu coração eu queria estar com Cristo." Mas ele entendia a importância da vida que ele tinha recebido de Deus. Enquanto nós temos fôlego, querido, nós precisamos ver a nossa vida como uma oferta a Deus, uma oferta de adoração. Então, em nome de Jesus, de hoje em diante, entenda, se você quer dizer que é consagrado ou consagrada a Deus, entenda que você é para o serviço em favor do reino de Deus. Que ninguém aqui é consagrado para ficar simplesmente de disposição. Ninguém aqui é consagrado simplesmente para ocupar um espaço. Todos nós somos consagrados a Deus para servir a vontade de Deus. Em todas as áreas. Quando nós comemos, nós adoramos a Deus. Quando nós agradecemos pela provisão, nós honramos a Deus. Nas nossas conversas, meus queridos, em nome de Jesus, presta atenção. Nas nossas conversas, nós podemos honrar a Deus. Porque as nossas conversas, por favor, né? Cada vez piores. Ou a gente fala mal de alguém, que é o assunto que mais rende, ou a gente fala besteira. É cada piada sem esdrúxula, tosca. É cada coisa sem sentido.
Nós precisamos transformar as nossas conversas como uma oferta a Deus. Quando você decide, a gente está em março já, né? Mas quando a gente decide na virada do ano mudar nossa rotina, todo mundo decide emagrecer. Eu vou fazer uma dieta, eu vou começar a caminhar. Lá em Tubarão, começo do ano é de lei. Além das capivaras, vai ter o pessoal fazendo caminhada ali na beira-rio. Porque todo mundo sente esse movimento. Mas se você faz algo no seu corpo como uma oferta a Deus, você entende, Senhor, eu estou valorizando aqui. Que eu quero viver mais para poder servir mais o teu reino. Eu quero ter saúde para cuidar da minha família. Que eu não posso, meu irmão, me dar muito ao luxo. Minha filhinha de menos de um mês. Já pensou? Eu já sou meio gordinho. Se eu descuidar, daqui a pouco dá um ataque cardíaco, alguma coisa, pode acontecer de qualquer pessoa. Mas eu não posso me descuidar, porque a minha vida tem que ser uma oferta de sacrifício a Deus. Você entende? Amém. Glórias a Deus. Então nós precisamos, em nome de Jesus, transformar tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos conduzir a maneira que a gente vive de uma maneira que não seja mais egoísta, porque ela precisa ser uma oferta de sacrifício. Quando nós trabalhamos com excelência, ainda que o seu empregador, ou talvez o cliente, não valorize o seu trabalho. E aqui não estou sendo liberal ou capitalista, não, estou dizendo que, como a Bíblia nos ensina, nós trabalhamos e nós fazemos como que para Deus. Mas eu ganho pouco, então muda de emprego. Mas não quero mudar, então aceito isso aí e decide na vida. Mas nós não podemos, meus irmãos, ser aquela pessoa lá que faz o corpo mole. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Isso aqui é um desafio para mim também. Eu sei que é para você. Porque às vezes a gente desanima. Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa. Porque nesse mundo, a coisa que mais acontece é que os maus são valorizados e os bons são desprezados. Você já percebeu isso? Eu percebo com frequência. Que quanto mais malandro a pessoa mais o rapaz tem oportunidade. E quanto mais honesta, menos oportunidade tem. Porque nós vivemos num mundo caído. Mas você precisa lembrar que você é peregrino nessa terra. A empresa onde eu trabalho, a pessoa que faz o pagamento, a dona, ela pode até achar que ela que me paga. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que essa provisão vem de Deus. Ela é uma ponte, ela é um meio. Então eu não sei o que passa no coração, mas talvez algum dia ela pense alguma coisa, e aí depois ela muda de ideia, ela nem sabe, mas é Deus agindo para trazer provisão para o seu servo. Acontece assim com você também, acontece com você, que nós precisamos mudar a nossa ótica de vida, nós temos uma tentação de dicotomizar as coisas, e aqui eu vou para o encerramento. Nós temos essa tendência a separar, isso é sagrado? Não, isso é profano. Isso é do mundo? Não, isso é de Deus. Meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos é de Deus. Tudo que nós fazemos precisa ser fruto de fé. Que se nós fazemos algo que não vem de fé, é pecado. Esse é um versículo, depois que eu li, eu fiquei incomodado demais. Se a gente faz alguma coisa que não vem de fé, é pecado. E é por isso que o justo viverá pela fé. Por isso que, meus irmãos, eu tenho carregado isso no meu coração. Eu tenho certeza que o cristão que se aplica a determinada área, ele vê o fruto daquilo que ele faz. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não é nenhuma mágica, não, nada disso. É porque se você é um homem e mulher separada de Deus, você vive diferente. A sua cabeça é diferente. Você é uma pessoa que valoriza as coisas, você tem uma mente afiada. Então, se você tem um desejo, eu vou empreender, eu vou fazer um concurso, eu vou me aplicar em tal coisa, pode ter certeza, Deus dará bom resultado no seu projeto. Porque nós somos, meus irmãos, escolhidos de Deus, separados de Deus. Nós vivemos diferente. Que nós tratamos as pessoas diferente, que a nossa vida é uma vida não vivida para nós mesmos, mas é uma vida de um sacrifício que é ofertado a Deus. Repeti demais essa frase, mas é para você gravar, em nome de Jesus, proposital, que a nossa vida é uma oferta. Que a partir de hoje, ao você olhar todas as coisas da sua vida, você veja ela como uma oferta a Deus.
Tudo na nossa vida é como se o culto nunca acabasse. Sabe aqueles cultos que a gente fica meio assim, a gente vai acabar, o que a gente vai fazer? Em fevereiro, na sexta-feira do início do carnaval, a gente fez um culto lá com os jovens, a gente foi ali numa escadaria ali em São Bernardo, depois fomos para a igreja porque estava chovendo, mas eram umas 11 horas assim, e aí eu já não sabia o que fazia, eu falei assim, olha, eu tenho que ir para casa, que estou com a filha em casa, e não, a minha esposa estava internada, não tinha nascido ainda, mas está no hospital, eu tenho que ir para o hospital, senão não vão me deixar entrar, mas vocês ficam aí na igreja aí, o culto não acabava, mas muita gente acha que o culto acontece só aqui. O nosso culto não acaba, meu irmão. Agora, 9h40. Meu Deus, até passei do horário. Agora que eu olhei o relógio. Mas o nosso culto não acaba 10 horas, não acaba 9h40. O nosso culto, ele é realizado todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Por isso que ele é um culto racional. Quando você canta, você não pode só repetir as palavras. Você tem que falar com o coração aquilo que você está cantando. Quando você ora, você não pode simplesmente falar palavras que você aprendeu. Você tem que estar muito consciente daquilo que você está orando. Porque o nosso culto ele precisa ser consciente, racional. Porque nós somos consagrados para servir a Deus e a sua vontade. Amém? Eu queria orar por você. Podemos orar, pastor? Eu queria orar por você. Eu queria convidar você para ficar de pé. Porque só na disposição corporal da gente ficar de pé, a gente fica mais ativo. Você que pode, né? Claro. Confesso que lutei bastante, queridos, sobre o que compartilhar com vocês nessa noite. Deus me trouxe a nós refletirmos e tomarmos uma decisão hoje. Eu não queria que você deixasse para amanhã, eu não queria que você deixasse para o próximo sábado, que vai ter um pregador melhor, que vai ter... Não, eu queria que você, diante de Deus, tomasse uma decisão hoje de ofertar a sua vida como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Para o seu culto nunca mais acabar. Aleluia. Para você, quando você se achar sozinho, às vezes na sua casa, às vezes acontece assim comigo. Hoje menos, né? Que eu sempre estou acompanhando ali, estou botando para rotar ali, né? Mas às vezes eu estou com ela assim no colo, a esposa está dormindo no sofá, a gente está tentando se virar, não é fácil. E a gente tem tantas coisas na vida, tem tantos desejos, tantos projetos, tanta coisa que deu errado, e tanta coisa que deu certo. Mas quando eu acho que estou desamparado, o Espírito Santo, aleluia, fala no coração. Que a gente não vive para a gente mesmo. A gente não vive simplesmente para os nossos caprichos, mas a nossa vida é um culto que começou um dia e nunca mais vai acabar. Porque você é um ser eterno. Não sei se você tem consciência disso ainda. A Bíblia, quando a gente vê as passagens apocalípticas, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Deus nos mostra essas figuras dos anjos louvando toda hora. A gente fica assim, meu Deus. Quando eu era criança eu pensava assim, poxa, isso não se cansa, será? Não fica chato cantando ali toda hora. Mas depois a gente vai ficando mais maduro, a gente entende as simbologias, as expressões. É porque o nosso culto nunca acaba. Quando eu entrar no meu carro e eu for em direção à minha casa, à minha família, essa minha direção, você pode não ouvir, mas se você ouvisse a tradução, é assim, ó: Santo, 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 Santo. Quando eu recebo propostas indecentes, eu falo não. Da minha boca sai não, mas eu estou falando Santo, 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 Santo. Oh, aleluia. Se eu planejo não me acomodar, eu tomei essa decisão alguns anos atrás. Disse, não, vou mudar de carreira, fazer uma faculdade diferente e tal.
quero dar mais para minha família, eu quero ajudar mais a igreja, eu quero ofertar mais, eu quero ter mais condições. E olha que eu sou uma pessoa muito tentada a ser cômodo, ficar confortável. Mas quando eu tento me acomodar, eu acordo e tento me mover, eu não ouço muitas vezes, mas nesse meu movimento, é um movimento que diz: Santo, 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 Santo. Porque a nossa vida é um culto a Deus. Queridos, as pessoas às vezes perguntam: tá, mas trabalha na igreja? Como assim? Não, tu trabalha fora também? Não, eu sou voluntário na igreja. Tá, mas o que tu ganha? Não, eu não ganho nada humano. Mas a minha vida é uma oferta de sacrifício. Quando alguém me liga de madrugada dizendo que está com desejos suicidas, eu vou lá. Quando uma família liga, quando alguém pede uma oração. Humanamente, querido, se a gente for olhar, a gente não recebe nada, mas nos céus é um sacrifício lindo, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sobre como um incenso suave às narinas de Deus. Sobre como uma oração, ainda que eu possa cantar desafinado, mas se eu canto com o meu coração, com a minha alma, é santo, 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 santo. Que a sua vida seja esse culto constante, essa oferta viva. Quando você entrar, quando você sair, quando você dizer sim, quando você disser não, quando você escolher, quando você rejeitar, tudo o que você fizer, veja como um culto a Deus, um louvor a Deus, porque você é consagrado, você é consagrada, você é escolhido. Oh, meu Deus do céu, não foste vós que escolheste a mim, não, eu escolhi a vós, é o que nosso Deus diz. Você não é uma coisa, não, você é alguém escolhido na eternidade. Deus te viu, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te atraiu, Deus te trouxe a esse lugar essa noite. É noite de decisão. Para a nossa vida ser um culto a Deus. Eu ouvi nesses hinos falando do céu, de abraçar Jesus. Nas minhas orações, uma coisa que me comove muito é quando eu estou falando com Deus e vem um sentimento no meu coração tão gostoso de um dia eu poder oferecer para Ele assim, ó. Senhor, eu era um menino meio desajeitado, mas o Senhor me deu uma família. Está aqui a família que o Senhor me deu. Oh, aleluia. O Senhor me deu habilidades, me possibilitou desenvolver algumas habilidades. Está aqui o que eu fiz com as habilidades que o Senhor me deu. Está aqui com as oportunidades que o Senhor me deu. E eu posso falar que o Senhor nos abriu a porta do ministério. Eu tenho esse desejo. Senhor, está aqui cada um daqueles que o Senhor deu a nós. Todos que eram teus, nenhum deles nós perdemos. Vidas restauradas, vidas transformadas. Oh, querido, é isso que deve mover as nossas vidas. Enxergar tudo que fazemos como uma oferta, um culto, aleluia. Que nós somos consagrados a Ele, amém? Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar uma decisão? Isso é muito poderoso, em nome de Jesus. Eu sei que eu estou sendo todo imprudente no horário aqui, mas vamos lá. É poderoso demais. Eu sei que a gente está estreito aqui, mas é algo que marca a nossa vida. Quando a gente toma uma decisão pública. Então não importa se você está na igreja há 10 anos, 20 anos, se você nem sabe o que é igreja, quem é Jesus. Mas você nessa noite, diante dessa palavra, quer tomar uma decisão pública, dizer: eu quero que agora a minha vida seja um culto a Deus. Quero que você dê um passo aqui, que nós queremos orar por você. Alguém especial, que sentiu algo no coração diferente, que a palavra é para todos, como já foi falado aqui, mas tem algo específico para alguém nessa noite. Eu quero que, em nome de Jesus, nós queremos orar pela sua vida. Não é que você está vivendo errado, não, mas é que nessa noite Deus marcou um encontro com você especial, específico, único, para que a partir de hoje a sua vida seja um culto que não termina, seja uma oferta viva, santa e agradável.
Tem alguém que quer receber essa oração especial, específica? Em nome de Jesus. Não? Então nós vamos orar, queridos. Nessa oração, ore isso em nome de Jesus. Ore, Senhor, a partir de hoje, meu namoro vai ser uma oferta para o Senhor. Talvez às vezes tem namoro que vai ter que terminar, que já é uma oferta estragada. Não tem problema. Para isso que existe namoro, para isso que Ele permite ainda. Senão era só casamento direto. Ou talvez o seu casamento está meio atravessado, mas você vai consertar nessa noite para ser uma oferta santa e agradável a Deus. Você vai amar mais a sua esposa, você vai amar mais o seu marido, você vai amar mais seus filhos. Filhos, vocês vão amar mais os pais. Igreja, vocês vão amar mais os pastores, os líderes. E com certeza, eles irão amar mais vocês. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo de Deus, a Tua palavra ela é rica demais. Nós precisamos mais do que nunca, oh Deus, mais do que nunca. Entendemos que esse rogo, esse clamor, que não é mais do apóstolo Paulo, mas é do Teu Espírito Santo, clamando, bradando no nosso interior, para que nós não vivamos mais passivamente, mas nós sejamos simplesmente nominalmente alguma coisa, mas que nós sejamos em verdade, em espírito, ativos, nós sejamos filhos e filhas de Deus, para que nós vivamos a nossa vida como um culto que não acaba. Que palavra linda, um culto que não acaba. Nós nos reunimos aqui para celebrar, para glorificar o Teu nome, para sermos cheios, e saímos aqui e continuamos cultuando a Ti. A nossa casa é uma congregação, o nosso trabalho é uma congregação, todo lugar que o Senhor tem nos plantado, as portas que o Senhor tem abertas nas nossas vidas, são portas de serviço em favor do Teu reino. Nós não trabalhamos para homens, nós não simplesmente prestamos serviço, nós não apenas empreendemos humanamente, mas tudo o que fazemos, fazemos porque somos consagrados, fazemos como uma oferta a Ti. Muda a nossa mente, ó Deus, e eu tenho certeza que a nossa vida nunca mais será a mesma. Não mais veremos as coisas da mesma forma. As coisas terão outra cor para nós, outro sabor para nós, outro sentimento, porque nós viveremos para a Tua glória. Realiza isso, Senhor, em cada um, em nome de Cristo Jesus. Eu tenho certeza que os Teus sinais seguem aqueles que creem. Eu tenho certeza, ó Deus, que enquanto falamos, enquanto oramos, enquanto aqui assumimos um compromisso, o Senhor realiza milagres, o Senhor salva aquele que está distante, o Senhor abre o coração daquele que tem o coração endurecido, o Senhor age e cura, sim, no poder do nome de Jesus, que o poder é Teu. Sim, é o Senhor que realiza, o Senhor que faz. O Senhor abre, sim, as oportunidades. O Senhor rompe os grilhões, rompe as cadeias, porque nós somos consagrados a Ti. Nós estamos aqui para anunciar o Teu reino. Continua anunciando a Tua verdade, continua anunciando o Teu reino nessa cidade, ó Deus, através desses escolhidos e escolhidas, pessoas consagradas a Ti, ó Deus, que seja como um farol neste lugar, trazendo luz sobre as vidas, trazendo luz em todas as áreas dessa cidade, em todas as esferas, ó Deus, em nome de Jesus. Levanta homens e mulheres consagrados e coloca-os lá no meio dessa podridão da política do nosso país. Sim, levanta homens compromissados com a Tua palavra, não interesseiros, não esses malandros, não nada disso, mas homens e mulheres consagrados para manifestar o Teu reino, mesmo no lugar mais imundo, mesmo no lugar que nós dizemos que não tem como, porque se somos consagrados, Teu Espírito provê todas as coisas. Levanta, Senhor, homens e mulheres, para que a Tua palavra alcance corações, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O véu tu rompes, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste viver. Pode falar, Ele diga invencível.
Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus por tudo que o Senhor fez nesse lugar, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer. Eu queria perguntar a você, quem viu essa noite Deus falar? Eu vi Deus falar essa noite. Através do presbítero Rodrigo, Deus falou aos nossos corações. Não esqueça de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor falou nesse lugar. Deus abençoe o presbítero Rodrigo, sua família, seu bebê. Deus abençoe, né? Pastor Cleison, Deus abençoe você, sua família. É filho? Deus abençoe esse jovem, vamos dizer assim já, né? Louvado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe o ministério de louvor, cada visitante. Você está convidado para estar conosco aqui no dia 25, né? Que também não será diferente. Será uma bênção e eu tenho certeza que o Senhor vai falar. Louvado é o nome do Senhor. Meu desejo é que você tenha um ótimo final de semana. Aproveite o domingo. Viva um domingo cultuando a Deus. Viva o domingo, cada passo dando, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Um jovem perguntou para um pastor, dizendo: pastor, qual é o melhor dia para me aceitar Jesus? O pastor sabiamente disse assim: o melhor dia para você aceitar Jesus é o último dia da sua vida. Mas eu não sei quando eu vou morrer, então aceite Ele todos os dias. Aceite ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem aqui um mimo. Pode vir aqui na frente? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos falar junto, irmãos? A fala do jovem. Como é que é? 1, 2, 3. Jovens, sois fortes. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Vamos encerrar esse momento tão especial aqui juntos, cantando uma canção de celebração a Deus, agradecendo a Ele. Vamos lá comigo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Eu viver na fé. Eu não mato, não desisto, sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vivo pra você. Eu sou do tudo, não. A honra, a força e o louvor a Deus. E o levantar é pra dizer que te pertence o meu. Lembra do deserto? Eu te agradeço, Deus, que num deserto não me deixou morrer, nem animar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou e fez o que ninguém. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra,
abençoe. Aleluia. Vamos em paz em nome de Jesus. Acabou o repertório.